Porquê é que a grande maioria das pessoas que investe na bolsa acaba a perder dinheiro? Esta é uma pergunta que deixa muita gente a pensar e hoje vamos tentar perceber porquê. Não com teorias complicadas, mas com a história real de alguém que sentiu esta perda na pele e que conseguiu dar a volta por cima. 80%. Parem um bocadinho para pensar neste número. Quer dizer que, em cada 10 pessoas que tentam a sua sorte em investir, 8 falham. É a famosa regra 80-20, mas aqui no seu lado mais doloroso. Isto não é só uma estatística, é um aviso à navegação. Ok, então a pergunta de 1 milhão de euros é mesmo esta. Porquê? O que é que separa os 80% que perdem dos 20% que de facto ganham? Será que há uma fórmula secreta ou um software qualquer super avançado? Pois a resposta, como vamos ver, é bem mais simples e muito mais humana. E é mesmo aqui que está a raiz do problema. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer gráfico, a primeira e maior barreira são as emoções. A Bolsa de Valores é um campo de batalha entre a lógica e o instinto, e a verdade é que a maioria das pessoas entra completamente desarmada. Esta citação da nossa fonte é de uma honestidade brutal, não é? É a confissão de alguém que, como tantos outros, caiu nesta armadilha. Esta experiência de perder dinheiro por se seguir as emoções é uma espécie de rito de passagem doloroso, mas é fundamental para se perceber o que tem de mudar. Vamos lá então ao primeiro grande erro. Aquela tendência tão humana de seguir o grupo, de procurar segurança nos números. Pois, na Bolsa, isto é quase sempre a receita para o desastre. E isto aqui resume na perfeição o ciclo vicioso que apanha quase toda a gente. De um lado temos o FOMO, o tal Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, que nos faz comprar quando os preços já estão lá em cima, porque parece que está toda a gente a ganhar dinheiro. E do outro, o pânico, que nos leva a vender tudo em saldo, precisamente no pior momento possível. É a definição clássica de comprar caro e vender barato. E esta linha temporal ilustra bem o custo real destes erros. A nossa fonte partilha que o primeiro ano foi de perdas atrás de perdas, e mesmo quando começou a acertar, o ano seguinte inteiro de lucros serviu apenas para voltar ao ponto de partida. Imaginem só, 2 anos para não sair do mesmo sítio. Pois, e esta é a questão que atormenta qualquer iniciante, certo? O mercado está cheio daquilo a que podemos chamar ruído. Notícias, especialistas, gurus, a quantidade de informação é esmagadora e, na maior parte das vezes, só serve para nos confundir. E que ruído é este? É isto tudo? São os canais de notícias 24 horas por dia a criar pânico ou euforia. Os especialistas da televisão que hoje dizem uma coisa e amanhã dizem o oposto. A ação quente que um amigo ou familiar recomendou. E claro, os gurus das redes sociais a prometer riqueza fácil com day trading. Tudo isto é desenhado para alimentar as nossas emoções, não a nossa carteira. Felizmente, depois do erro, costuma vir a aprendizagem. Vamos então passar para o momento em que a ficha caiu, a tal epifania que mudou completamente a forma de olhar para o investimento. Esta é a ordem que os tais 80% seguem. Atiram o dinheiro primeiro, com a esperança de ir aprendendo pelo caminho. O problema é que esta aprendizagem sai extremamente cara, e as propinas são as perdas que se vão acumulando na conta da corretora. E aqui está a inversão que muda o jogo por completo. Primeiro, investe-se em conhecimento, em livros, em cursos, em mentores. Só depois, com uma base sólida e uma estratégia bem definida, é que se arrisca o capital. Primeiro aprende-se as regras do jogo, só depois é que se joga para ganhar. Com a educação a servir de base, de repente surge uma nova forma de olhar para o mercado. Uma estratégia que troca a emoção e a pressa pela análise e pela paciência. E a nova estratégia inverte totalmente as prioridades. Vejam só, 90% do foco passa para a análise fundamental. Isto quer dizer o quê? Quer dizer perceber o negócio como se fôssemos donos da empresa. Os outros 10%, a análise técnica, servem apenas para uma coisa: ajudar a escolher o melhor momento para entrar e não para decidir se deve entrar. Esta citação do mentor da nossa fonte é dura, é verdade, mas é muito direta. Distingue de uma forma claríssima o que é investir e o que é especular. Investir é ser dono de uma parte de um negócio. Já o day trading é visto aqui como um jogo de batata quente, onde o lucro depende apenas de se encontrar alguém que pague mais, independentemente do valor real daquilo. Então, como é que isto funciona na prática? O processo torna-se incrivelmente simples e lógico. Primeiro passo: encontrar empresas excelentes. Segundo, calcular quanto é que elas valem mesmo. Terceiro, e este é o passo crítico: só comprar quando o mercado nos oferece um grande desconto, uma margem de segurança. E por fim, o mais difícil para muitos: sentar e esperar. E isto leva-nos à mudança de mentalidade mais poderosa de todas. Para os 80%, o pânico do mercado, um crash, é uma ameaça. Para o investidor racional, o pânico é uma oportunidade. É a Black Friday da Bolsa de Valores. É a altura de ir às compras, não de fugir da loja a correr. E chegamos assim ao momento da decisão.
Percebemos que existem dois grupos muito distintos no mercado e cada investidor tem de escolher a que grupo quer pertencer. Esta ideia, que foi muito popularizada por investidores como Warren Buffett, redefine completamente a nossa visão. O mercado de ações não é um casino. É muito mais um sistema, quase como se tivesse sido desenhado para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os racionais. No fundo, tudo se resume a isto. De um lado temos a maioria, emocional, impaciente, sempre a seguir o último hype. Do outro, a minoria, racional, paciente, a seguir a educação e a competência. As características que separam quem ganha de quem perde não podiam ser mais claras. E assim, esta análise termina com a pergunta mais importante de todas. Estar no grupo dos 80% ou no dos 20% não é uma questão de sorte, é uma escolha. É uma escolha sobre agir com emoção ou com lógica. E, acima de tudo, é a escolha de investir primeiro em nós próprios, no nosso conhecimento. A decisão é de cada um.